Abraço para você, bom dia, você que está na sintonia do rádio e na internet conferindo aí as principais informações do Ceará, do Brasil e do mundo, na edição de hoje do Jornal Alerta Geral. E o bate-papo político segue nesta manhã. Chamando agora o Vanderlei Moisés, trazendo a informação sobre os 5 postos de combustíveis que foram autuados pelo DECOM durante mutirão no Ceará. Vanderlei Moisés. O Programa Estadual de Defesa do Consumidor autuou, nesta semana, 5 postos de combustíveis por descumprirem normas estabelecidas pelo órgão. Ao todo, 17 postos de combustíveis no Ceará foram fiscalizados. Os trabalhos ocorreram em Fortaleza, Itapipoca, Sobral e Maracanaú. Em Maracanaú, um posto de combustível foi autuado por não ter o Código de Defesa do Consumidor no local. Também foi autuado um posto em Itapipoca, a 145 quilômetros da capital, por estar com certificado do Corpo de Bombeiros vencido. Em Sobral, a 245 quilômetros de Fortaleza, os 3 postos fiscalizados foram autuados pela falta de válvula de segurança Brackway nas bombas de combustíveis. 2 deles também não possuíam letreiro externo informando os preços dos combustíveis. Já em Fortaleza, 5 estabelecimentos foram visitados e nenhum foi autuado. A ação é a primeira fase do monitoramento de precificação de combustíveis que busca verificar os preços da gasolina comum e do óleo diesel em todo o Brasil. A ação de monitoramento de precificação de combustíveis também realizou o levantamento do menor e maior valor cobrado nos postos do estado. As informações coletadas serão enviadas para a Senacom, que irá elaborar relatório de monitoramento da precificação dos combustíveis a ser apresentado no dia 30 de maio. Com informações do Ceará agora, Vanderlei Moisés. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olha aí esses dados, bom dia pessoal, bom dia aos nossos ouvintes. Esses dados do Vanderlei Moisés sobre a ação dos órgãos de fiscalização de defesa do consumidor em relação aos preços abusivos praticados pelos postos de combustíveis, é pouca, até se você olhar a ação em diante da quantidade, do volume de denúncias feitas pelos consumidores sobre postos de combustíveis que diz respeito à baixa nos produtos, nos preços, que foi inclusive já praticado pela Petrobras. E não é à toa que o Ceará é o segundo estado do Brasil com mais reclamações, pessoal, sobre preços de combustíveis. Só perde para Minas Gerais. Isso depois que a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, abriu um canal para receber reclamações. E o Ceará liderou nessa quantidade de reclamações. Não é à toa, nós temos uma das gasolinas mais caras. É verdade que os postos já começaram a reagir, já estão finalmente aplicando os preços adequados em decorrência da queda dos valores feitos pela Petrobras, que é a empresa que realmente coordena e faz esse controle na questão do preço do petróleo oficial no nosso país. Então, que assim proceda, que assim seja e que os consumidores, principalmente, não deem folga, que reclamem, porque a gasolina tem que estar mais barata. Eu estou falando da gasolina especificamente porque essa é onde tem a maior parte das reclamações especificamente, mas a Petrobras também decidiu queda no valor dos preços também do óleo diesel e do próprio gás de cozinha. Como o gás de cozinha é o consumo, é um tempo mais elástico, normalmente as pessoas passam 15, um mês, até um pouco mais para consumir o seu combustível, só vão sentir realmente esse impacto quando for precisar de comprar. Agora, nesse caso da gasolina, não. É praticamente semanal, às vezes até a cada 3 dias, que o cidadão precisa parar num posto de combustível, abastecer. E aí ele chega num posto e se depara com situações em que, na realidade, o preço não está compatível com o que foi determinado pela Petrobras. Então, essa ação dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, DECOM, é para fazer com que o Ceará caia nesse índice um pouquinho, que o Ceará melhore a sua relação de respeito, eu digo Ceará, os postos de combustíveis em relação com o consumidor, estabeleça novos parâmetros mais respeitosos. É isso que se quer. O governo fez a parte dele? Fez. Então vamos agora, pelo menos por enquanto, obedecer nesse aspecto, porque eu já disse, junho vem aí, é provavelmente que a gente tenha um novo reajuste, porque vai ter a unificação na cobrança do ICMS sobre toda a questão dos combustíveis. Então, vai ter um aumento? Vai, mas até lá os postos precisam também colaborar com isso, Marcos.
Jornalista Beto Almeida, e a semana vai se encerrando com contratempos para o governo federal com o conflito sobre perfuração de poços de petróleo na foz do Rio Amazonas e também o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que colocam em risco a presença de Marina Silva no Palácio da Abolição. Quem chega com essas informações é o repórter Carlos Alberto. As ações de preservação ambiental enfrentam embates que, se ignorados pelo presidente Lula, podem fazer ruir a boa imagem que o Brasil está construindo no mundo, com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva. Um dos embates é com a decisão de setores do governo, com o apoio de deputados federais e senadores, em insistirem na perfuração de poços para a pesquisa de petróleo na foz do Rio Amazonas. O projeto da Petrobras para a margem equatorial na foz do Amazonas compreende uma extensão de 2.200 quilômetros ao longo da costa brasileira, entre o extremo norte do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, e o litoral do Rio Grande do Norte. O projeto prevê a perfuração de 16 poços exploratórios de petróleo. O IBAMA deu parecer contrário a essa ideia e despertou a ira de setores do governo. No meio do fogo cruzado está a ministra Marina, que nesta sexta-feira deve se reunir com o presidente Lula para ouvi-lo sobre os contratempos para a manutenção de uma agenda nacional e internacional com os olhos voltados para a Amazônia. O outro embate parte do Congresso Nacional, começando pela Câmara, que aprovou uma medida provisória com emendas apresentadas pelos parlamentares, tirando do Ministério do Meio Ambiente, como, por exemplo, a emissão do cadastro rural. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Olha só, essa questão ambiental e desses descompassos, vamos dizer assim, que o governo do presidente Lula enfrenta dentro desse amplo programa da reforma ministerial, ganhou repercussão por conta da redistribuição de encargos e funções por ministérios. E por isso que teve toda essa repercussão, porque o Ministério do Meio Ambiente e também o outro Ministério dos Povos Indígenas reclamam, e com razão, que tiveram esvaziadas as suas funções. O Ministério do Meio Ambiente, que é comandado pela ambientalista Marina Silva, teve agora, ou pelo menos está tendo até nesse momento, que conviver com o esvaziamento de várias das suas atividades, e isso, olha, tem repercutido muito mal, porque contraria, inclusive, o próprio projeto, o próprio plano de governo falado, tão debatido com o presidente Lula, que disse que ia respeitar essa questão ambiental, que ia respeitar as reservas naturais, a questão da Amazônia, a redução do desmatamento na área de Mata Atlântica no país. É tudo que não está acontecendo nesse momento. Aliás, o presidente Lula se reúne hoje, exatamente com as duas ministras do Meio Ambiente, Marina Silva e a Sônia Guajajara, que é dos povos indígenas, porque, segundo ele, estão falando demais. O presidente Lula disse que apenas o jogo está começando. Como o presidente Lula, o jogo está começando, mas começou muito mal. Pelo menos assim, vai ser difícil o governo federal sustentar, quando vai em suas viagens ao exterior, o presidente Lula, sustentar a defesa de um discurso ambiental, que o país respeita o meio ambiente, quando na realidade a gente vê exatamente situações opostas. Uma dessas discussões, por exemplo, é essa própria emissão, né, de direito para que a Petrobras possa explorar o petróleo na foz do Rio Amazonas. O presidente Lula que fica a mais de 500 quilômetros de distância, mas meio ambiente é uma questão técnica, não é simplesmente de você entender e ter uma opinião que se resolve, não é assim. Então o problema está realmente criado. Marina Silva, mais uma vez, pela segunda vez, aliás, enfrenta problemas. Quando a primeira vez que ela assumiu também o governo, ela enfrentou problemas lá com aquela construção daquelas usinas hidrelétricas, teve problemas com a ministra, né, com o governo da presidente Dilma, e acabou com a ministra, na época era a ministra, desculpa, não era a presidente, era a Dilma, o presidente era o Lula, a ministra era a Dilma Rousseff, e ela acabou enfrentando sérios problemas também no embate com Mangabeira Unger, acabou perdendo o cargo e está aí. Se não houver mudança, e hoje o presidente Lula se reúne com as duas, se ele não vetar essas alterações no meio ambiente, sabe o que vai acontecer? Marina Silva vai acabar desmoralizada mais uma vez nesse processo, mas não apenas ela. Ela também acaba, esse problema acaba resvalando e muito para a questão da próprio desprestígio do governo brasileiro e do Brasil no mercado internacional, Marcos.